voltou a treinar normalmente, deve ser titular. O Abel Ferreira não vai ter o Gabriel Veron. Gabriel Veron trabalhando duro lá na fisioterapia, na recuperação, para ver se consegue jogar na primeira partida diante do River Plate. Mas está fora amanhã desse jogo diante do América. Então vou perguntar para o Eugênio como resolver esse problema. Ele já tinha perdido o Wesley, perde o Gabriel Veron. E já vou acrescentar mais uma pergunta, Eugênio. Já vou fazer duas em uma, que nem aquelas entrevistas coletivas. Já aproveito e já faço duas. Porque o Felipe Melo voltou a treinar com bola. Ele tinha sofrido uma fratura no tornozelo lá no início de novembro. Ainda está longe de voltar a jogar, mas ele, segundo o próprio Felipe Melo, ele está trabalhando duro para, de repente, ainda voltar na Libertadores. Provavelmente se o Palmeiras chegar a uma final. O Felipe Melo 100%, o Palmeiras do jeito que está hoje, jogando, teria uma vaga ainda ou teria que esperar? Então é essa do Felipe Melo e a outra de resolver sem o Veron. Vou começar pela segunda, que nem técnico na coletiva, né? É isso? Vamos começar pela segunda, depois você me lembra a primeira. O seguinte, eu acho que o Felipe Melo 100%, e aí 100% não só clinicamente, como fisicamente, em ritmo de jogo, e eu acho isso difícil acontecer, que não vai ter tempo suficiente para tal, eu acho que ele tem vaga sim, no time do Palmeiras, que o Palmeiras tem encontrado uma dificuldade grande nessa saída de jogo. Tem bons garotos ali, né? O Danilo é muito bom jogador, o Patrick de Paula é bom jogador. Outro dia o menino jogou ali como espécie de primeiro homem, eu não gostei tanto, porque ele tinha dificuldade em iniciar a jogada. Eu gosto mais do menino jogando um pouco mais à frente, né, como um segundo homem, às vezes caindo pela direita, mas como primeiro, para começar as jogadas, havia dificuldade. Essa é uma arte cada vez mais difícil no futebol, porque o armador, que antigamente era o 10, que jogava na intermediária, passou a ser o volante, em alguns momentos é o zagueiro, chega às vezes a ser o goleiro. Então, quanto mais atrás, mais você tem que ter visão de jogo. E o Felipe Melo tem visão de jogo. Tenho lá as minhas críticas a ele, mas eu sei que ele consegue enxergar bem e dali distribuir a bola. Mas ele precisa estar bem fisicamente, porque também é uma função que vai exigir dele muito desprendimento físico, né? Tá ligado, ter força, velocidade, explosão para fazer as coberturas necessárias, já que se está pensando em uma final de Libertadores, vai ser um jogo de altíssimo grau de dificuldade. Bem, voltando para a primeira, sobre o Veron, né? A ausência do Veron. É difícil solução, é de difícil solução o caso. Por quê? O Veron tem sido um jogador assim, que tem feito a diferença para o Palmeiras pela qualidade dele do 1 contra 1, do drible. Então ele é um jogador às vezes pela esquerda, mas principalmente pela direita, que ele parte para cima da marcação e leva vantagem e gera situações de gol para o Palmeiras. Sem ele, o que você pode ter? Alguns cenários que eu vislumbro aqui. O primeiro deles qual é? Tem o Luiz Adriano de volta. Coloca o Luiz Adriano como centroavante e traz o Rony para o lado do campo. O Rony é um jogador mais de velocidade mesmo, mais de sprint do que de exatamente habilidade para o drible. Então, o Veron supera ele na habilidade para o drible. E aí eu acho que não é a melhor opção, por quê? Porque o América não vai dar a velocidade, né? O Rony gosta do espaço para ganhar na corrida do marcador. E a gente sabe que o América vai jogar retrancado, que é o estilo dele, é como ele tem feito. Fez assim contra o Corinthians, fez assim contra o Internacional, fez assim no primeiro jogo contra o Palmeiras, vai jogar esperando, vai bloquear atrás e aí sai no contra-ataque. Então o time que joga lá atrás dificilmente vai dar espaço para o lançamento e profundidade para o Rony. Eu não sei se seria essa a melhor opção. Há uma outra opção que me parece interessante, porque diante desse cenário, você enfrentar uma equipe que vai estar postada num 4-1-4-1, ou seja, com 9 jogadores de linha à frente da área, apenas um jogador um pouco mais avançado, você precisa o quê? De toque curto, de precisão nos passes, de combinação em tabelas, triangulações. E aí talvez seja interessante você ter ali o Lucas Lima. O Lucas Lima vindo da direita, saindo da direita para dentro e abrindo espaço para a chegada do Marcos Rocha mais pelo lado do campo. E ali você pode, com a participação de um centroavante ali, que pode ser o Luiz Adriano, que pode ser o Rony, criar uma jogada coletivamente para chegar a furar o bloqueio defensivo do América. Eu senti muita falta disso, de um jogador, porque, veja bem, o Rafael Veiga viveu algum bom momento no Palmeiras, especialmente sob o comando do Andrei, né, do Cebola, né, como dizem, mas não era exatamente a ideia de Palmeiras do Abel Ferreira.
Esse Palmeiras do Abel Ferreira trabalha mais a bola. O Cebola era um time mais de velocidade, mais de contra-ataque. E o Rafael Veiga, ele pisa muito bem por dentro como um segundo atacante. Mas para construir esse jogo curto, o Lucas Lima dá mais opções ao time do que ele. Então o Lucas Lima chegando, trabalhando essa bola ali com o Marcos Rocha, fazendo uma enfiada de bola para o Marcos Rocha, com uma parede de um centroavante ali, eu acho que ele pode acrescentar. Então eu trabalharia com essas duas hipóteses. Inicialmente o Rony pelo lado, eu não sei se é a melhor opção, ou então o Lucas Lima, como já jogou algumas vezes por aquele lado ali, e muitas vezes ainda com o Luxemburgo ele jogava ali, e o Palmeiras só atacava pela esquerda, porque o Wesley jogava pela esquerda, naquela época quem estava fora era o próprio Veron, e o Wesley dava muita força pelo lado esquerdo. E agora não, agora você tendo a opção de subir ele ou com o Gabriel Menino, ou com o Marcos Rocha como lateral, pela direita, compondo ali uma tabela, uma triangulação com o Lucas Lima, eu acho que é uma opção a mais para o Palmeiras tentar fazer ali algo diferente que possa furar o bloqueio, porque ele não furou o bloqueio do América no jogo de ida. Essa é a grande questão. Ele fez o gol no lateral jogado na área, usando ali da força, da capacidade do Gustavo Gomes, que lutou contra 2 jogadores do time adversário e fez o gol. Mas com bola no chão, o Palmeiras não conseguiu. E precisa colocar mais essa bola no chão, trabalhar mais essa bola para furar esse bloqueio. Não vai ser um jogo fácil, não. Ô Zé, eu perguntei do Felipe Melo, apesar de ele estar só voltando a treinar com bola, ainda vai demorar para poder estar em campo, exatamente por causa das dúvidas que o Abel Ferreira tem aí no meio de campo, né? Ele perdeu o Ramires também. Ele gostava do Ramires, apesar das críticas de realmente o Ramires não ter apresentado um grande futebol com a camisa do Palmeiras. Ele apostava no Ramires, né? O Ramires optou por deixar o clube para a alegria da maior parte da torcida do Palmeiras. Mas aí tem o Danilo, que joga por ali, o Zé Rafael teve machucado, mas vem jogando bem, o Patrick de Paula oscila muito, né? Às vezes faz grandes jogos e às vezes nem tanto, e o Gabriel Menino, que joga muito bem, mas é uma opção também para a lateral direita. O Marcos Rocha tem sido titular, o Eugênio destacou, falou sobre o Marcos Rocha, é outro jogador muito criticado ultimamente pela torcida do Palmeiras. Não é a torcida que escala, é o técnico. Então, por isso que eu citei, quando o Felipe Melo estiver pronto, ele tem vaga nesse meio de campo. O que você pensa sobre isso e sobre essa formação do Palmeiras para o jogo de amanhã? Para o de amanhã, óbvio, sem Felipe Melo. Abel, eu vou me basear nas palavras do próprio treinador, né, do teu xará, né, que ele, todas as vezes que ele falou do Felipe Melo, ele encheu a bola do Felipe Melo. Eu acho que o Felipe, em 100%, eu acho que tem condições sim de jogar. Não jogar todos os jogos, porque a maratona é muito grande, aí você exige, eu acho que vai exigir demais do Felipe, aí tem a questão de você saber aproveitar as características do seu elenco para aquilo que o jogo pede, para aquilo que determinados jogos irão pedir para o Abel colocar em campo. Então eu acho que em alguns jogos eu acho que ele pode ser titular sim, em outros não, porque a característica do meio campo vai ser um meio campo mais rápido, um meio campo de transição um pouco mais rápida, com velocidade. Eu acho que o Felipe tem essa característica que o Danilo vem apresentando em alguns momentos, que é de enxergar o campo todo, né? Aquele volante à moda antiga, que você com a bola nos pés ali centralizado, você distribui o jogo, não só esses passes de 2 metros, né, que são os volantes modernos hoje, né? O cara rouba e toca, porque é aquela questão de posse de bola, né? Então você dá 2 passezinhos ali, toca aqui, devolve, toca ali, toca aqui e tal. Aí quando você vê, você está sempre no mesmo lugar. O Felipe não tem essa característica. O Felipe tem uma característica de enxergar o campo todo. Ele consegue fazer essas diagonais, né? As inversões de jogo que pegam a equipe do lado, o adversário com o lado oposto desprevenido, né? Descoberto. Você tem o passe entre as linhas, que o Felipe tem um bom passe. A dúvida maior como eu falei, em relação à questão física e característica do time adversário, porque o Abel tem feito muito isso. E o Danilo tem crescido demais de produção. Esse menino aí é muito bom jogador que consegue fazer a marcação o tempo todo ali no meio campo, cobrir o meio campo todinho, né, e dar uma dinâmica e uma intensidade durante os 90 minutos, que é fundamental para o futebol que se joga hoje. Mas o Felipe, com a experiência que tem, consegue compensar através dos atalhos, né, do campo, vamos dizer assim, porque quando você é mais velho, você sabe por onde a bola vai passar, você entende melhor os movimentos, porque você já fez isso ao longo da sua vida em determinados momentos, né? Então você consegue cortar ali caminho e se posicionar melhor para recuperar essa bola. Mas eu acho que o Abel ganha, né? Quando o Felipe voltar, o Abel ganha uma outra opção
porque ele mesmo falou, né, que o time está curto, né? Tá difícil, porque agora são momentos decisivos. Eu tenho duas coisas que eu acho interessante e que seriam importantes para o Palmeiras. Não acelerar o processo de volta, nem do Felipe e nem do Veron. Né? Eu vejo, não, vai fazer tratamento para jogar contra o Boca, porque o que acontece? Pode estourar e aí o menino nunca vai estar bem. Né? Uma coisa é você fazer o tratamento e voltar 80%. Ele dá um pique, 2 piques, 3 piques, dependendo da questão do jogo, da necessidade do jogo, ele pode se machucar e o Palmeiras pode perdê-lo lá na frente. Então eu acho que tem que ter um pouquinho mais de calma, né? Um pouquinho mais de pensar um pouquinho mais com a razão e não com a emoção, né? Embora ele dê ao Palmeiras uma característica que não tem, porque o Wesley era o cara mais próximo e o Wesley está fora também, mas para evitar uma futura lesão, né? Mais fácil você segurar 1 ou 2 jogos, um joguinho a mais, mas é contra o River. Tudo bem, segura um pouquinho mais e aí você tem o jogo de volta, um jogador inteiro fisicamente, um jogador com mais confiança para poder jogar. Então, e cabe ao Felipe a mesma coisa, né? Não acelerar o processo. É uma fratura, por mais personalidade e vontade que o Felipe tenha, né? Uma fratura nunca é uma coisa pequena, né? Em relação a uma lesão muscular, né? É sempre uma readaptação, uma questão de confiança, e aí eu acho que o tempo pode privilegiar o Felipe pela experiência que tem. Então, um pouquinho de calma nessa hora, porque o Palmeiras vai ganhar a longo prazo também.